Fala, crianças, questão 89 do nosso simulado. Questão aí que trabalha com cartografia. E aí um tema bem importante da cartografia que são as coordenadas geográficas. Importante para que a gente consiga aí se orientar e localizar espaços na superfície terrestre, beleza? Aqui a competência de área 2, habilidade número 6. Bom, bora para a questão e diz o seguinte. Texto 1. Mapa dos antípodas. Olha aí, ó, mapa dos antípodas. E aí o que é interessante aqui é que ele coloca uma pessoa, né, como se estivesse mergulhando num ponto aqui localizado no Brasil, beleza? E aí ele saísse com o rosto em um ponto no Oceano Pacífico, beleza? Então é justamente aquela noção de como se estivesse aqui no planeta Terra e aí você tivesse entrando numa parte aqui embaixo e saído numa parte aqui em cima, beleza? Isso aí seria o princípio dos pontos antípodas. Bacana? Bora continuar. Texto 2. Pelo menos uma vez na vida você já deve ter se perguntado aonde chegaria se cavasse um túnel que cruzasse a Terra. Agora é possível encontrar a resposta para essa pergunta por meio do Antipodes Map, né? A plataforma usa a interface da programação de aplicativos em português do Google Maps e mostra cidades antípodas, bacana? Ou seja, que ficaram literalmente em lados opostos do planeta Terra, bacana? Então vamos lá. Passando a página, ele diz: antes da gente responder a questão, é importante que a gente faça uma revisão sobre os pontos antípodas. Bacana? Então, pontos antípodas, gente, nada mais são do que você vai ter um ponto A e um ponto B. O ponto A, ele vai ser a referência, certo? E o ponto B, ele vai ser o ponto antípoda. Então, todo ponto referencial, ele vai ter determinado a sua latitude e ele vai ter determinado a sua longitude. Lembrando que a latitude vai ser a variação em graus de um ponto até a linha do Equador, ok? Variando de 0 a 0,90 graus, norte e sul. E a longitude vai ser a variação em graus de um ponto até o meridiano de Greenwich, variando de 0 a 180 graus, oeste e leste, beleza? E no caso do ponto antípoda? Bom, o ponto antípoda, ele também vai ter a sua latitude determinada e vai ter a sua longitude. Aí é importante que você entenda que do ponto antípoda, a latitude vai ser um ponto anteco à referência. E a longitude vai ser um ângulo suplementar de 180 graus, ok? No hemisfério oposto. E aí é importante que a gente entenda o seguinte. Você tem aqui, ó, o globozinho terrestre, bacana. E aí eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, linha do Equador, certo? Paralelo 0. Aí eu tenho uma linha imaginária aqui, embora colocar 30 graus norte. E aqui eu vou ter o ponto A, perfeito? Eu vou ter o ponto A definido, tá bom? E aí, digamos que numa mesma linha, porém no hemisfério sul, 30 graus sul, eu vou ter um ponto B. Pronto, observe que eles, os pontos A e B, não necessariamente esses pontos que eu já coloquei como definido, mas o ponto A e B, eles estão localizados em paralelos opostos, né? Repetindo a angulação, porém nos hemisférios opostos. Então, isso aqui é o que chamamos de pontos antecos, perfeito? Agora, o que seria justamente esse ângulo suplementar de 180? Aí a gente já estaria falando justamente de quê? Por exemplo, eu tenho aqui um globo terrestre, e aí eu quero que você observe o seguinte. Aqui vamos determinar que isso aqui seria o Polo Norte. Então você tem, ó, a linha do meridiano de Greenwich, e do outro lado você tem a lide, né? 180 graus, e aqui Greenwich. Então, como é que funcionaria? Por exemplo, imagine o Brasil. O Brasil está localizado aqui, o fuso principal do Brasil é 45 graus oeste. Então, o que seria esse ângulo suplementar? Seria justamente essa distância de 45 graus
formando aqui, ó, os 180 graus, beleza? Então, essa longitude, ó, ela está do outro lado do planeta Terra, que seria quanto? 180 menos x. Esse x é justamente o que? Os 45 graus. Então, eu pego 180 menos 45, eu vou ter 135 graus. Observe que o hemisfério aqui é o oeste. Então, o hemisfério oposto é o leste. Pronto, a localização aqui do ponto antípoda em relação, no caso seria o antimeridiano, em relação à longitude, é 135 graus leste. Beleza. No caso da questão, ele faz uma pequena observação, né, de Jakarta, na Indonésia, localizado 6 graus sul. E aí, como é que eu sei qual seria o seu ponto antípoda em relação a 6 graus sul? Se eu tenho um ponto A como referência, eu tenho 6 graus sul, perfeito, e tenho, olha aí, ó, 106 graus leste, bacana? 106 graus leste. Então, o seu ponto antípoda, tá bom? O seu ponto antípoda seria o quê? Seria justamente aqui o ponto B. E o ponto B eu tenho a latitude Anteco e a longitude ângulo suplementar de 180. Então, eu vou colocar aqui, ó, como resposta 6 graus norte e a longitude eu pego 180 menos 106, que eu vou ter 74 graus oeste. Essa é a localização antípoda, você marca a letra A. Valeu, pessoal!